Olá, meu nome é Eduarda Asfora Frege e agora vamos iniciar a aula sobre alguns métodos multicritério no escopo da teoria do valor multiatributo. Falando um pouco sobre métodos de informação completa no contexto da teoria do valor multiatributo, ou seja, do modelo aditivo determinístico. Vamos começar então falando sobre o método AHP, o Analytic Hierarchy Process, desenvolvido por Saat em 1980. Este método é um método de agregação aditiva e tem como base três princípios. Primeiro, os problemas são decompostos identificando fatores hierárquicos, ou seja, os fatores do problema, critérios e alternativas, eles são explicitados com base em uma hierarquia. Então, no topo da hierarquia temos o objetivo principal do problema, no meio dessa hierarquia teremos os objetivos, os critérios, subcritérios e, por fim, teremos as alternativas que serão avaliadas com relação a estes objetivos e critérios. No AHP, o decisor ele faz julgamentos comparativos a respeito desses elementos que são decompostos na hierarquia, ou seja, julgamentos entre as alternativas do problema na avaliação intracritério e julgamentos entre os critérios do problema na avaliação intercritério. Então, medidas de importância relativa são obtidas por meio de matrizes de comparações pareadas, ou seja, o decisor ele faz comparações par a par entre esses elementos e essas comparações par a par elas são recombinadas em uma classificação geral das opções disponíveis através da técnica dos autovalores e autovetores desenvolvida por Saat. Bom, então nessa figura a gente consegue ver essa questão da divisão hierárquica dos elementos no AHP. Então, no primeiro nível da hierarquia, temos o objetivo principal do nosso problema. Nos níveis intermediários da hierarquia, temos critérios, subcritérios. E, por fim, no último nível da hierarquia, nós vamos ter as nossas alternativas, que serão avaliadas com respeito aos subcritérios, ou seja, aos critérios do menor nível. Bom, então esses elementos, em cada nível, eles são comparados aos pares, né? Então, o decisor ele vai fazer uma comparação par a par destes elementos. E aí, o HP ele trata essa questão, né, da comparação par a par como uma definição da importância da preferência relativa de um elemento sobre o outro. Saat, quando propôs o HP, ele propôs uma escala que ele chama de escala fundamental, né, através da qual ocorrerão essas comparações par a par entre os elementos. Então, se o decisor colocar, por exemplo, comparando um determinado elemento x com um determinado elemento y, e ele coloca o valor 1 nessa comparação, isso quer dizer que o elemento x ele é aproximadamente equivalente, em termos de importância, ao elemento y. Se for 3, o elemento x seria moderadamente mais importante do que y. 5 seria essencialmente mais importante do que y. Se for 7, x seria muito fortemente mais importante do que y. E se for 9, então x seria extremamente mais importante do que y. Então, Saat ele propõe aí esses níveis, 1, 3, 5, 7 e 9, nessa escala fundamental, para fazer essas comparações par a par entre os elementos. Bom, e aí para explicar melhor o HP, vamos considerar um exemplo da escolha de um estacionamento para uma instituição de ensino. Então, vamos considerar que esse problema ele tem três alternativas: lote, garagem e shuttle. Tá? E aí, três critérios são considerados nesse problema. O critério Customer, Control e Investimento. E aí, o critério Customer, ele possui três subcritérios na hierarquia: Service, Convenience e Cost. Tá? E o objetivo geral que está lá no topo da hierarquia é a utilidade, ou seja, a gente quer maximizar aí a utilidade, ou o valor global da alternativa. Tá? E essa utilidade é mensurada em termos dos critérios Customer, Control e Investment. E as alternativas, como dito anteriormente, elas vão ser avaliadas com relação a esses critérios que estão no menor nível possível.
Então, para cada um dos critérios, né, ou subcritérios no último nível, a gente tem aí as 3 alternativas sendo avaliadas: lote, garagem e shuttle. Bom, e aí, como disse anteriormente, o HP ele trabalha com essa questão da comparação par a par, né, entre os elementos de um mesmo nível. Então, essa comparação par a par, ela considera a importância relativa dos fatores, né, dentro de um mesmo nível hierárquico. E essa importância relativa, ela vai ser mensurada com base na escala fundamental de Saat, mostrada aqui anteriormente. Então, por exemplo, vamos considerar os elementos que estão abaixo do critério control, né, que são as alternativas lote, garagem e shuttle. Então, o decisor ele vai fazer uma comparação par a par entre essas alternativas, lote, garagem e shuttle, com respeito ao critério control, tá? De acordo com a escala de Saat. Então, por exemplo, nessa tabela, a gente consegue ver que garagem, né, é essencialmente mais importante do que shuttle, de acordo com o critério control. Por quê? Porque a gente vê aqui que na célula garagem shuttle da matriz, o decisor colocou 5, não é? Que indo para a escala de Saat, indica exatamente essa questão de ser essencialmente mais importante. Com relação, por exemplo, a lote e garagem, que a gente vê que tem um sétimo aí, isso quer dizer que garagem, né, é muito fortemente mais importante do que lote, certo? Se fosse lote mais importante que garagem, seria 7. Mas como está um sétimo, então isso quer dizer que garagem, né, tem essa importância aí sobre lote, né? E very strong com base na escala de Saat, que é o número 7. Da mesma forma, shuttle tem uma importância moderada com relação a lote nesse critério control. Porque na célula lote service, a gente vê aí que o decisor colocou 1/3, certo? Bom, então a gente só precisa, de fato, preencher a diagonal superior, né, dessa matriz. E aí a gente vai ter os valores, né, que indicam essa importância relativa das alternativas com relação a esse critério control. Então, essa matriz ela vai traduzir os julgamentos do decisor sobre cada alternativa em relação a este critério. Então, o próximo passo seria converter essas comparações, né, de proporção em pontuações relativas para essas alternativas. No AHP, isso é feito através de uma técnica de autovalores e autovetores proposta por Saat. Né? Quem tiver mais interesse nessa técnica específica dos autovalores e autovetores e como estes valores das alternativas são calculados, podem consultar a referência do HP, né, de Saat. Bom, então o que é que acontece aqui? A gente vai ter uma medida de valor para cada uma das alternativas nesse critério control, a partir dessa matriz de comparação par a par que foi avaliada pelo decisor. Então, aqui a gente tem que lote é igual a 0,08331, garagem vai ser 0,7235 e shuttle vai ter um valor de 0,19319. Esses valores, eles são uma espécie de avaliação intracritério das nossas alternativas no critério control. Bom, e aí de forma análoga, né, deve-se fazer agora essa mesma comparação para a par das alternativas para todos os outros critérios, né? O critério service, o critério cost, o critério convenience e o critério investment, né? Para control a gente já tinha feito. E aí, fazendo essa comparação par a par para todos os critérios, né, a gente vai obter, de acordo com a técnica lá, dois autovalores e autovetores de Saat, os valores, né, da avaliação intracritério das alternativas com relação a cada um dos critérios, e aí a gente tem essa matriz de avaliação intracritério, tá? Com o valor de cada uma das alternativas nos nossos critérios. Então, em seguida, a gente precisa agora avaliar os nossos critérios, não é? Fazer a nossa avaliação intercritério, tá? E como é que a gente faz isso? Da mesma forma, através de comparações par a par, né? Onde o decisor ele vai dar a importância relativa de um critério com relação ao outro. Então, para o primeiro nível da hierarquia, onde a gente tem os critérios Customer, Control e Investment, o decisor faz essa comparação par a par, né, considerando, mais uma vez, a escala fundamental de Saat, tá?
com aqueles valores. E a partir dessa comparação para par, com a técnica dos autovalores e autovetores de Saat, é possível encontrar os pesos para os critérios. Né? Então, baseado nessa comparação aí, que o decisor poderia fazer, por exemplo, colocando um fator de importância relativa de 3 entre Customer Control e de 5 entre Customer Investment e de 3 entre Control Investment, através da técnica dos autovalores e autovetores, seriam encontrados estes pesos, né, de 0,63698 para Customer, 0,25829 para Control e 0,10473 para Investment. Bom, agora a gente precisa avaliar, né, os nossos subcritérios do critério Customer. Porque a gente tem que as nossas alternativas, elas são avaliadas em termos de cada um desses subcritérios. Então, a gente precisa decompor o peso do critério Customer, né, nesses 3 subcritérios. Então, a gente faz o mesmo procedimento de comparação para par entre estes subcritérios, né? Service com cost com convenience, de acordo novamente com a escala fundamental de Saat, e aí a gente consegue encontrar os pesos para estes subcritérios, tá? Então, como resultado dessa etapa, a gente tem os pesos relativos, né, dos subcritérios do critério Customer. Bom, então agora a gente já tem todas as informações necessárias para calcular a utilidade de cada uma das nossas alternativas. Utilidade aqui, gente, falando em termos de valor global, certo? Bom, então, multiplicando o peso, né, obtido para cada um dos critérios pelos valores das alternativas naqueles determinados critérios, né, que foram obtidos anteriormente através das comparações para par, a gente tem os seguintes scores: 0,19049 para lote, 0,45905 para garagem e 0,35046 para shuttle. Então, nesse caso, a alternativa vencedora aí foi garagem com o maior valor global. Bom, então a HP ele funciona dessa forma, né? Através de comparações para par entre os elementos do mesmo nível da hierarquia e posteriormente faz aí uma agregação aditiva. Né? O método ele ainda tem questão de verificação da consistência, tá? Do decisor, ele tem um mecanismo de verificação da consistência que está lá dentro daquela técnica que eu mencionei para vocês do alto valor e alto vetor, certo? Mas consiste basicamente nesses passos. Então, apesar de muito utilizado, né, na prática, devido à sua facilidade de uso, o método HP ele é bastante criticado, né, na literatura, devido a diversas questões, né, de falhas metodológicas que ele apresenta. Então, como primeiro ponto, a gente pode ressaltar aí a questão de estabelecer, né, uma escala de razão. Essa escala fundamental de Saat, que ele propõe, é uma escala de razão, né? Então, um critério é 3 vezes mais importante do que o outro. Uma alternativa naquele critério é 5 vezes mais, tem 5 vezes mais valor do que a outra. Então, todas essas comparações, elas são feitas com base em uma escala de razão, né? Através daquele procedimento ratio que a gente viu em aulas anteriores, tá? Então, o uso de uma escala de razão, né, com essa noção aí de grau de importância relativa no modelo aditivo, não é correto, né? Não obedece à questão da estrutura axiomática de MAVT, tá? Então, por isso que o HP ele é tão criticado. Outra questão é a necessidade, né, do decisor fazer comparações para par entre os elementos. E aí, com essa questão da comparação para par, vem à tona 2 pontos. O primeiro ponto é que a introdução ou remoção de alternativas no conjunto pode causar reversão de ordem, tá? Então, esse é um problema de métodos que trabalham com comparação para par. E uma outra questão é a quantidade de julgamentos, né, que o decisor ele tem que fazer para encontrar uma recomendação. Então, como vocês viram lá no exemplo do estacionamento, para cada nível da hierarquia, o decisor tinha que fazer várias comparações para par, certo? Então, quanto mais elementos tem o problema, mais comparações para par o decisor ele vai precisar fazer. Né? Então, esse processo de fazer várias comparações para par pode ser bastante cansativo para o decisor. Bom, e por fim a gente tem várias críticas à escala fundamental de Saat, né? Porque é uma escala definida com base em determinados níveis ali de grau de importância, né? Que não seria correto utilizar no modelo aditivo.
E também a questão da correspondência, né, que Sato propõe entre a escala semântica e a escala numérica, certo? Que pode ser também bastante questionada, tá? Um outro método, no contexto do modelo aditivo, seria o método Macbeth, desenvolvido por Bunny Costa e Vaznik em 1994. Esse método, ele trabalha com a questão da comparação, né, por parte do decisor a respeito da diferença de atratividade entre os elementos, tá? E aí, essa diferença de atratividade, ela pode ser considerada entre as alternativas, na etapa de avaliação intracritério, ou entre os critérios, na etapa de avaliação intercritério. Então, similar ao método HP, o Macbeth ele também trabalha com comparações par a par entre os elementos. Mas essas comparações par a par, elas são feitas de forma qualitativa, né, e não quantitativa. Então, os julgamentos aqui no Macbeth é com relação à diferença de atratividade em termos qualitativos, né, que são avaliados aí pelo decisor, tá? Então, esses julgamentos qualitativos, eles são posteriormente convertidos em uma escala numérica através de problemas de programação linear que vão também verificar a consistência desses julgamentos fornecidos pelo decisor. Bom, então, sejam x e y, né, pertencentes a um conjunto A, dois elementos a serem comparados no Macbeth. Então, a escala de comparação no Macbeth, como falado anteriormente, é uma escala qualitativa, tá? Com relação à diferença de atratividade. Então, os autores eles propõem três categorias fundamentais e três categorias intermediárias. Então, nas categorias fundamentais, a gente tem C2, C4 e C6. Então, C2 seria X é preferível a Y e a diferença de atratividade entre X e Y é fraca. C4 seria X é preferível a Y e a diferença de atratividade entre X e Y é forte, tá? Já C6 seria X é preferível a Y e a diferença de atratividade entre X e Y é extrema. E aí, entre essas categorias, né, antes da C2, entre a C2 e a C4, e entre a C4 e a C6, a gente teria essas categorias intermediárias, que seriam essenciais para situações de hesitação por parte do decisor, né, onde ele tivesse dúvida aí entre as categorias fundamentais. Então, ele poderia classificar aí com base nessas categorias intermediárias. Então, a gente tem a classe C1, né, que seria uma diferença de atratividade muito fraca entre x e y. C3, que seria uma diferença de atratividade moderada, né, entre a fraca e a forte. E C5, que seria uma diferença de atratividade muito forte, mas que estaria aí entre a diferença forte e a extrema. Bom, então, uma vez que o decisor ele compara todos os elementos desse conjunto A, né, com relação a uma daquelas 6 categorias de diferença de atratividade, o método agora ele vai tentar determinar 6 números reais, S1, S2, S3, S4, S5 e S6, né, para atuar como limites para essas categorias de diferença de atratividade, né, de acordo com os julgamentos fornecidos pelo decisor. Ou seja, o método ele faz uma transformação da escala semântica, né, através das quais essas categorias elas foram comparadas, para uma escala numérica, para daí poder derivar os valores das alternativas, né, e dos pesos dos critérios. E aí essa conversão é feita através de programas de programação linear, que também são utilizados para verificação da consistência desses julgamentos fornecidos pelo decisor. E aí, similar ao que a gente tem para o método HP, aqui no Macbeth a gente também vai ter, né, matrizes de comparação par a par, que são feitas pelo decisor, mas os valores aqui dessa matriz vão ser, né, uma daquelas categorias lá de diferença de atratividade, certo? Bom, e para entender melhor o método, vamos considerar aqui o exemplo da compra de um carro, tá? Onde a gente tem aqui algumas alternativas, AP, Onix, HB20 e Etios, tá? Bom, e aí essas quatro alternativas, né, elas vão ser avaliadas com relação aos critérios preço, segurança, economia e conforto, tá? Então, a gente tem aí a matriz de avaliação das alternativas nos nossos critérios. Essas telas aí são do software, né, do próprio Macbeth, tá? Que existe uma versão demo disponível gratuitamente, né?
Bom, e aí para avaliação intracritério, a gente vai comparar para a par as alternativas, né, com relação a cada um dos critérios. Então, no critério preço, a gente tem aí os diferentes valores, né, que as alternativas são avaliadas no critério preço, e vai declarar a diferença de atratividade entre esses valores, né, de acordo com aquela escala qualitativa, né, diferença de atratividade muito fraca, fraca, moderada, forte, muito forte e extrema. Então, por exemplo, nesse caso, o decisor ele considera que, comparando um preço de 50 mil para um preço de 55 mil, a diferença de atratividade ela é moderada, tá? Já considerando, por exemplo, uma diferença entre 50 mil e 70 mil, a diferença seria extrema, né? E por aí vai. E essa comparação é feita para todas as alternativas com relação a todos os critérios: preço, segurança, economia e conforto. Bom, então, depois de fazer essa avaliação, né, das alternativas em cada um dos critérios, é feita também a avaliação intercritério, para determinar os pesos dos critérios, certo? E aí são feitas também comparações par a par entre os critérios, né? Então, por exemplo, o decisor aí nesse caso considera uma diferença moderada de atratividade entre o critério preço e o critério segurança, né? Uma diferença de atratividade forte entre o critério preço e o critério conforto, tá? E aí, através de problemas de programação linear, o método ele vai computar pesos para estes critérios. Bom, e aí com os pesos obtidos através da avaliação intercritério e os valores da matriz de avaliação obtidos na avaliação intracritério, né, efetuada uma agregação aditiva desses valores, e então os valores globais das alternativas são computados. Tá? Uma vantagem do método Macbeth é que ele é interativo, dinâmico e promove uma aprendizagem, né, para o decisor ao longo do processo, além de ser aplicado em diversas áreas e ser de relativa simples aplicação. Já uma desvantagem desse método seria a questão de também trabalhar com comparação para par, né, que aí leva aquelas mesmas desvantagens faladas para o HP, né, que o número de comparações para par efetuadas pelo decisor aumenta bastante com o aumento do número de elementos do problema e também a introdução e remoção de alternativas pode acabar causando reversão de ordem.